Capítulo 91 Esquemas. Lumian dançou para atrair criaturas estranhas. Seu objetivo, usar a invisibilidade para se aproximar e analisar os hábitos e movimentos do monstro flamejante, reunindo informações para futuras caçadas. Dentro de apenas 30 a 40 segundos, ele usou o antigo Hermes para recolocar a criatura com orifício bucal em si mesmo. Uma fome avassaladora consumiu Lumian, obrigando-o a abrir a boca. Era como se sua boca tivesse brotado dentes em forma de vórtice. Rapidamente, ele sufocou os pensamentos vorazes e insanos que inundavam seu ser, tirou um pequeno biscoito e um cubo de queijo e os enfiou na boca, mastigando e engolindo. Simultaneamente, ele fortaleceu a invisibilidade da criatura com orifício bucal, fazendo-a desaparecer de vista. Tendo saciado a fome, Lumian se esforçou para fechar a boca para evitar que o aroma de biscoito e queijo escapasse. Ele então arrastou o monstro flamejante ao longo da beira da estrada. Em pouco tempo, Lumian avistou o monstro carbonizado, com todos os membros em chamas. Estava construindo uma nova armadilha na clareira de antes. Você já é um monstro, mas ainda é tão dedicado. Lumian zombou silenciosamente. Naturalmente, Ellie entendeu que isso era apenas uma expressão do comportamento instintivo do monstro. Lumian não ousou se aproximar muito, parando ao lado de um muro em ruínas no perímetro da clareira. Ele estudou o monstro flamejante por alguns momentos antes de olhar para trás, para o caminho que havia percorrido. Ele notou que, embora suas pegadas fossem tênues e escondidas em áreas menos visíveis, elas ainda existiam. Lumian olhou sua posição atual e traçou um plano. Monitorando de perto os movimentos do monstro, ele pegou uma pedra maior e a jogou para o lado. Enquanto voava, ele pressionou a mão direita contra a parede decadente e saltou, aterrissando com segurança no topo da parede. Colidir. As ações de Lumian foram perfeitamente mascaradas pelo som da rocha atingindo o chão. Depois de mudar seu ponto de vista, Lumian se sentiu muito mais à vontade. Monitorando sua espiritualidade cada vez menor, ele observou atentamente o monstro flamejante. Ele percebeu que as armadilhas do monstro flamejante não eram ocultas nem difíceis de detectar. Eles não exploraram nenhuma vulnerabilidade lógica ou movimento impulsionado pela inércia. Eles eram simples e expostos. O exemplo mais elementar foi o monstro flamejante esticando uma corda ligeiramente acima do tornozelo entre dois edifícios em ruínas do outro lado da clareira. Qualquer humano ou monstro com visão normal poderia facilmente descobrir esta armadilha. A princípio, Lumian não entendeu seu propósito, mas depois de se colocar na posição do monstro, gradualmente discerniu seu significado potencial. A intenção de tais armadilhas não era prejudicar diretamente ou enredar os inimigos, mas criar um ambiente que permitisse aos caçadores exibir todo o seu potencial. No calor da batalha, lutava-se para observar o ambiente e manter a consciência situacional. Constantemente distraídos por essas limitações, eles ocasionalmente tinham que desacelerar ou alterar sua postura para escapar de armadilhas. Os caçadores possuíam a habilidade única de permanecer alertas ao ambiente o tempo todo e explorar o ambiente em seu benefício. Essa disparidade ampliou o abismo entre seus pontos fortes. Uma conspiração aberta. Lumian assentiu em compreensão, lembrando-se das palavras de Aurore. De repente, ele percebeu o monstro flamejante como um instrutor severo que lhe transmitia lições valiosas sobre caçadores. Ao mesmo tempo, lembrou-se do conteúdo do romance de Aurore: roubar de um mestre é punível com a morte. Eventualmente, o monstro flamejante cessou a sua atividade. Seu rosto carbonizado examinou instintivamente a vizinhança. Então, caminhou em direção ao borda da clareira perto de Lumian, com chamas dançando em seu corpo. Seguindo uma rota predeterminada para o próximo local, Lumian refletiu consigo mesmo, sua excitação aumentando. Para os caçadores, discernir o caminho de uma presa era inestimável. A maioria das armadilhas fica escondida ao longo dessas rotas. Enquanto o monstro flamejante caminhava, examinou os arredores e examinou o chão, permanecendo vigilante. Isso fez com que Lumian franzisse a testa. Ele percebeu que um caçador de sequência superior não seria facilmente manipulado. O contra-ataque mais eficaz aos Beyonders eram frequentemente indivíduos ou objetos de uma sequência superior do mesmo caminho, mesmo que a lacuna fosse de apenas uma ou duas sequências. Sou melhor em seus pontos fortes do que você. Você pode não ter o que eu possuo. Se não fosse por suas habilidades relacionadas ao dançarino e pelo punhal Mercúrio caído, Lumian não teria ousado ter qualquer intenção do monstro,
flamejante. 7 a 8 segundos depois, o monstro flamejante alcançou a borda da clareira, aproximadamente 5 a 6 metros da parede em ruínas. Como antes, o olhar do monstro flamejante vagou instintivamente. Ele fez uma pausa, como se observasse pegadas perto da borda da parede que pareciam ter sido deixadas por alguém. Baque, baque. O coração de Lumian bateu forte involuntariamente. Ele não estava preparado para caçar o monstro flamejante ainda. Apesar dos 5 a 6 metros entre eles, Lumian hesitou em matar o inimigo com Fallen Mercury, sabendo que este último não havia guardado um destino trocável. Se uma briga começasse, ele seria caçado antes que pudesse ativar o símbolo do espinho negro. Lumian lutou para controlar os batimentos cardíacos e a respiração. Sua mão direita pairou sobre o pano preto que cobria a lâmina de Fallen Mercury, pronto para arrancá-la a qualquer momento. Se ele saltasse com força total de sua posição atual, ele poderia alcançar o monstro flamejante e evitar uma batalha de longo alcance que favorecesse seu oponente. 2 ou 3 segundos se passaram. O monstro flamejante desviou o olhar e seguiu em frente. Não parecia ter notado as pegadas de Lumian. Depois de percorrer mais 10 metros, o monstro flamejante girou de repente. Chamas irromperam de seu corpo, condensando-se em uma enorme e abrasadora bola de fogo branca. A bola de fogo disparou como uma bala de canhão em direção ao local onde Lumian estava empoleirado na beira da parede em ruínas. Seguindo seus instintos, Lumian, que estava agachado na parede, saltou para um outro lado, onde o monstro flamejante havia colocado sua armadilha. Estrondo. Uma explosão de fogo irrompeu, causando o colapso da parede já estável. Ao pousar, Lumian rolou 2 vezes para evitar a queda de destroços e a onda de choque misturada com chamas. Ele imediatamente se levantou, mantendo sua invisibilidade enquanto acelerava através das armadilhas deixadas pelo monstro flamejante e se dirigia para outra saída na clareira. O monstro flamejante não conseguiu detectar seu inimigo imediatamente, então se concentrou em procurar pistas. Finalmente, avistou uma série de pegadas fracas. A essa altura, Lumian já havia alcançado a corda esticada entre 2 prédios desabados, saltando facilmente sobre ela e fugindo da clareira. Ele correu para uma armadilha natural e se livrou de seu perseguidor. Tendo desativado sua invisibilidade, Lumian amaldiçoou de dor, muito traiçoeiro, muito traiçoeiro. Uma cabeça desses monstros vale 2 cabeças de Pons. Depois de encontrar minhas pegadas, fingiu não vê-las e aumentou deliberadamente a distância entre nós, temendo ser derrotado. Enquanto Lumian amaldiçoava, ele sentiu como se tivesse aprendido algo novo. É claro que havia desvantagens nessa abordagem. O aumento da distância dava espaço para Lumian escapar. Além disso, sua invisibilidade significava que o monstro flamejante não poderia travá-lo imediatamente. Suas chances de escapar eram altas. Depois de recuperar o fôlego e restaurar um pouco de energia, Lumian refletiu enquanto comia biscoitos e queijo, com base no que acabou de acontecer, contanto que eu planeje cuidadosamente ataque no momento certo. Posso contar com a invisibilidade para criar distância e escapar para um local seguro. Localização, aguardando a conclusão da troca de destino. A invisibilidade de Lumian quebraria ao atacar, mas contanto que ele evitasse o contato, ele poderia usá-la novamente. Esta visão valiosa emergiu de seu reconhecimento. No entanto, ele também percebeu um problema. Como caçador, eu não levava água quando ia caçar nas montanhas. Estou com tanta sede. Tanto o queijo quanto os biscoitos precisavam de água. A carne seca que Lumian pretendia fazer no futuro também se enquadrava nesta categoria. Depois de descansar um pouco, ele resolveu caçar o Noodliman, tirar seu mau destino e armazená-lo em Fallen Mercury. Ele não podia correr o risco de ficar indefeso em uma emergência, novamente. O destino de uma marionete também pertencia a Fallen Mercury e poderia ser trocado. Mas Lumian não era um portador. Ele não poderia trocar seu destino com o de outros. Se pudesse, ele daria a bomba com prazer. Ponto. Cerca de 30 minutos depois, Lumian localizou o Noodliman, a grotesca mistura de membros e feições. Tendo completado a dança ritualística com antecedência, Lumian caminhou abertamente em direção ao Noodliman. Como esperado, ele encontrou o Noodliman prostrado no chão fétido, tremendo incontrolavelmente. Muito obediente. Lumian elogiou, segurando um machado preto de ferro em sua mão direita e o punhal de mercúrio caído preto em sua esquerda.
Embora a aura maligna do punhal Mercúrio caído penetrasse na pele de Lumière mesmo sem contato, ele havia se tornado imune à sua influência corruptora. O que poderia levar os Beyonders comuns a perder o controle não era nada para ele. Lumière olhou carrancudo para o patético nobleman encolhido diante dele, desviando o olhar da boca rangente em sua testa. De acordo com Aurore, a morte é uma misericórdia para a sua espécie. Quanto mais cedo você expirar, mais cedo seu sofrimento terminará. Enquanto falava, Lumière se agachou e enfiou o punhal preto bem fundo na nuca do homem macarrão. Nobleman teve um espasmo, mas não resistiu nem lutou. Lumière soltou o punhal e agarrou seu machado, balançando a arma para baixo com graça fluida. A cabeça do machado cortou carne e ossos, fazendo a cabeça do Nobleman cair no chão com o golpe de Fallen Mercury. O sangue jorrou do pescoço decepado, espalhando-se por toda parte. Os restos mortais do homem macarrão logo pararam, finalmente sem vida. Lumière foi até a cabeça e recuperou o Mercúrio Fallen com a mão esquerda. No fugaz segundo entre as respirações, um rio ilusório brilhou diante de seus olhos. O rio parecia ter sido construído a partir de intrincados símbolos de Mercúrio, e cada símbolo parecia formado pelo próprio rio. Imediatamente, os braços do rio desapareceram, restando apenas a corrente primária. Ele fraturou no meio do caminho e torceu como se quisesse voltar à sua fonte, mas por enquanto não conseguiu prevalecer. Capítulo 92. Despojando o destino, Lumière não conseguia entender o significado do rio ilusório que viu ou sentiu. Tudo o que ele podia supor era que simbolizava o destino. Guiado pelos instintos de Mercúrio caído, ele levantou a ponta da lâmina e apontou para um símbolo de Mercúrio dentro do rio. Assim que fez contato com o rio de Mercúrio, uma série de cenas passou pela mente de Lumière. Nobleman realizando uma enigmática dança sacrificial, Nobleman encolhendo-se diante do símbolo do espinho negro e prostrando-se, Nobleman reunindo carne e sangue espalhados pelas ruínas dos sonhos. Para saciar sua fome, Nobleman tentando se aproximar do círculo da muralha da cidade, mas recuando a cada vez como se estivesse com medo de alguma coisa. A cabeça do Nobleman foi cortada por um machado. Esta é toda a sua existência desde o início do loop. Lumière percebeu isso enquanto tentava esfaquear a ponta do Mercúrio caído no símbolo de Mercúrio que representava a morte do homem, macarrão, o fim do rio ilusório. Era muito imenso e pesado para ele ter sucesso. Naquele momento, o símbolo do Mercúrio começou a se dissipar e o rio ilusório desapareceu gradualmente. As imagens na mente de Lumière ficaram nebulosas. Há um limite de tempo. Lumière não se atreveu a perder tempo. Aderindo ao princípio da proximidade, ele apontou o punhal de estanho escuro para o destino do Nobleman de sucumbir ao símbolo do espinho negro. O símbolo do Mercúrio, aparentemente formado pelo emaranhado do rio, foi aberto, condensando-se em uma gota que penetrou na lâmina do Mercúrio caído. No instante seguinte, o rio ilusório desapareceu completamente, impedindo Lumière de testemunhar novamente o destino do Nobleman. Ele olhou para Mercúrio caído e notou os símbolos heréticos na lâmina, preta ondulando suavemente como água, como se estivessem infundidos com alguma força vital. Eles eram hipnotizantes desde o início, mas agora pareciam ainda mais sinistros. Sucesso! Lumière sussurrou para si mesmo, aliviado. Fallen Mercury agora estava completo. No futuro, contanto que ele pudesse ferir o monstro flamejante com este punhal herege em batalha, ele poderia trocar o destino do monstro de se encolher diante do símbolo do espinho negro pelo primeiro. Lumière envolveu a lâmina de Mercúrio caído em um pano preto e embainhou-a no cinto. Ele lidou brevemente com o cadáver do Nobleman, movendo-o para um prédio meio desmoronado. Ele destruiu o último suporte do prédio, deixando cair entulhos e madeira, soterrando tudo em seu interior. Depois disso, Lumière circulou de volta para onde o monstro flamejante havia aparecido. Desta vez, ele não se aproximou para observação. Em vez disso, ele procurou pegadas e outros rastros, demorando-se para identificar quais o alvo deixou enquanto circulava deliberadamente. Depois de quase 2 horas, Lumière decifrou gradualmente os hábitos e padrões do monstro flamejante. Um mapa de caça mental surgiu. Ele passou algum tempo, examinando os campos de batalha predeterminados, procurando armadilhas naturais para explorar. Eventualmente, Lumière esfregou a testa e decidiu se aprofundar nas ruínas enquanto ainda tinha energia, reunindo informações para futuras explorações. Ele permaneceu vigilante e executou a dança sacrificial novamente, acionando parcialmente o símbolo do espinho negro. Com o amuleto em mãos, Lumière
Rapidamente seguiu o mesmo caminho de antes. Ele encontrou monstros ao longo do caminho, mas eles fugiram antes de atacar ou desapareceram de vista à distância. Quanto mais fundo ele ia, mais situações semelhantes ocorriam. Finalmente, quando a sensação de queimação em seu peito devido à segunda dança sacrificial diminuiu, Lumian avistou mais uma vez a muralha da cidade composta de casas retorcidas. Ele descansou um pouco, esperando que sua espiritualidade se recuperasse antes de realizar novamente a dança sacrificial. Após a dança, ora vigorosa, ora graciosa, Lumian seguiu na direção onde encontrou Mercúrio caído, o símbolo do espinho negro ativado. Depois de passar pela sala onde as chamas foram extintas, ele diminuiu o passo, cauteloso com um ataque repentino. Depois de caminhar um pouco, Lumian percebeu que a luz à frente havia diminuído consideravelmente. Era como se uma criatura enorme no alto do céu bloqueasse a luz ou o sol estivesse obscurecido por alguma coisa. Lumian olhou para cima instintivamente, mas viu apenas uma névoa espessa. Incapaz de determinar a causa, ele só poderia atrair Mercúrio caído e prosseguir com cautela. Em um momento, parecia que ele havia passado do dia para a noite. Claro, isso foi um exagero. Lumian achou mais correto comparar o tempo nebuloso a um lugar envolto em nuvens escuras. Quase simultaneamente, ele bocejou involuntariamente, sua exaustão se intensificando. Não consigo dormir. Lumian se forçou a manter os olhos abertos enquanto se retirava da sombria base da montanha. Seu estado mental melhorou, significativamente. Embora ainda cansado, ele aguentou. Você adormece no momento em que entra. Quanto mais fundo você vai, mais sonolento você fica. Lumian refletiu silenciosamente. Ele se virou e caminhou em outra direção. Depois de outra dança sacrificial, ele chegou a uma área desconhecida. À sua direita havia paredes repletas de portas e janelas. À sua esquerda havia um terreno baldio, conectado ao círculo de ruínas de edifícios, e à frente havia árvores marrons. Nas ruínas desoladas, as árvores pareciam incrivelmente resistentes. Eles se entrelaçaram e se abraçaram, formando uma parede de madeira de 5 a 6 metros de altura. Esta parede de madeira tinha numerosas folhas e galhos verdes, um forte contraste com o silêncio mortal e a desolação que a rodeava. Se não tivesse bloqueado o caminho para a parte de trás da muralha da cidade, Lumian poderia ter elogiado a sua vitalidade tenaz. Mas agora ele só conseguia expressar sua insatisfação com o gesto grosseiro de levantar 2 dedos médios. Ele poderia ter escolhido fazer um desvio e entrar pelo outro lado das ruínas dos sonhos, mas não estava familiarizado com aquela área. Sua espiritualidade estava quase esgotada. Então não havia a necessidade de correr o risco. Lumian bocejou descaradamente. Seu peito ainda queimava enquanto ele refez seus passos. Quando Lumian acordou, a primeira luz do amanhecer já havia penetrado pelas grossas cortinas, traçando o contorno da escrivaninha, da cadeira, do guarda-roupa e de outros móveis do quarto. Ainda é cedo, pensou ele, olhando para Aurora ao seu lado. O cabelo loiro de Aurora estava espalhado sobre o travesseiro branco, os olhos fechados em um sono tranquilo. Sua mão direita agarrou a borda do cobertor, ocasionalmente tentando virar, mas parando instintivamente. Sua testa franziu antes de suavizar gradualmente. Lumian tinha uma boa ideia do motivo pelo qual sua irmã reagiu dessa maneira. Ela havia escondido vários frascos dentro da camisola por precaução. Dormir de lado ou de bruços sem dúvida lhe causaria danos. Que exaustivo, Lumian suspirou interiormente, sua expressão terna e seu coração tranquilo. Depois de um momento, ele saiu da cama com cuidado e saiu do quarto. Ele se moveu em direção a uma varanda lateral que levava ao telhado. De frente para o distante céu carmesim, ele esticou o corpo. Dentro de um minuto, Valentine saiu de seu quarto e ficou no corredor. Você também está cumprimentando o sol? Ele perguntou, seu comportamento frio habitual substituído por calor e aprovação. Posso dizer não? Lumian sorriu. Isso mesmo. Satisfeito, Valentine saiu para a varanda e ficou de pé, de frente para o sol nascente. Ele abriu bem os braços, ergueu o rosto para o céu e sussurrou, louvado seja o sol. Sem outra escolha, Lumian imitou, gesto. Louvar o sol. Valentine baixou os braços e os cruzou sobre o peito. Após um momento de oração silenciosa, ele abriu os olhos e disse a Lumian, se o problema for resolvido com sucesso, apresentarei você ao bispo de Dariege. Ou você prefere Bigorre? Eu prefiro Trier, respondeu Lumian,
sorrindo. Mas para onde eu vou não depende de mim. Depende da minha irmã. Valentina assentiu abandonou o assunto. Ele voltou para o corredor e começou a patrulhar. Nada aconteceu até às 8 horas. A dupla então desceu e preparou um café da manhã juntos. Logo depois, Ryan juntou-se a eles para ajudar. Leah acordou pouco antes das 9, deixando Aurora ainda dormindo. Ryan mordeu a torrada e perguntou a Lumian, você tem planos para hoje? Lumian hesitou antes de responder, devíamos deixar alguém em casa. Aurora não pode ser deixada sozinha para enfrentar um ataque em potencial. Os 2 restantes me acompanharão para estocar comida e buscar água. Devemos aguentar até a 12ª noite. Cordu não tinha abastecimento de água adequado. Aurora instalou uma caixa d'água no telhado durante as reformas. Desde que fosse regularmente enchido e desinfetado, era tão bom quanto ter água corrente. Sim, precisamos fazer tudo isso antes da quaresma, concordou Ryan. Lumian sorriu brilhantemente. A propósito, deveríamos visitar Madame Police e perguntar se ela pode nos ajudar a investigar o feiticeiro morto e a coruja na tumba. Como esperado, Valentine franziu a testa e o sorriso de Ryan endureceu. Leah tomou um gole de água e sorriu. Eu ficarei com Aurora. Sem problemas, Lumian concordou em nome de Ryan e Valentine. Sem outra escolha, os 2 homens concordaram em visitar a residência do administrador naquela manhã. Após o café da manhã, o trio saiu do prédio semi-subterrâneo de 2 andares e seguiu em direção à Altaven. Eles passaram pela casa de Shepherd Pierre Berry no caminho. O coração de Lumian disparou quando ele sugeriu a Ryan e Valentine, vamos verificar as 3 ovelhas. Ele se lembrou do balido que ouvira na noite anterior. Compreendendo o que ele quis dizer, Ryan e Valentine não fizeram objeções. Eles circularam até os fundos da casa dos Berry, apenas para encontrar um curral de ovelhas vazio. As 3 ovelhas haviam desaparecido. Capítulo 93. Um sacrifício precoce. Olhando para o curral vazio cheio de feno e esterco, Ryan franziu a testa e disse, eles realmente consertaram o altar subterrâneo tão rapidamente. Ele suspeitava que as 3 ovelhas desaparecidas tivessem sido levadas para sacrifício. Talvez esses hereges tenham alguns poderes especiais, respondeu Valentine com desdém. Enquanto Lumian ouvia a conversa, ele de repente se lembrou do som fraco do balido de uma ovelha que ouviu na noite anterior. Poderia ter sido uma das ovelhas sendo sacrificada. Intrigado, ele compartilhou suas suspeitas com Ryan e Valentine. Isso parece improvável, Ryan rejeitou, balançando a cabeça. A catedral fica a centenas de metros da sua casa e o altar é subterrâneo. O que ele quis dizer foi que mesmo com a audição aprimorada de um caçador, seria impossível ver qualquer coisa vinda do subsolo da catedral. Lumian compartilhou dessa dúvida, mas não soube explicar por que ouviu o balido. Simultaneamente, uma sensação distinta de queimação apareceu em seu peito quando o símbolo do espinho negro foi parcialmente ativado. Não havia como fingir isso. Sensação de queimação. O coração de Lumian disparou, lembrando-se de algo que a misteriosa mulher havia dito. Reze para si mesmo. O princípio da proximidade. Pensando no ritual que invocava o poder do dançarino e o símbolo do espinho negro, ele formulou uma nova hipótese. Ele ouviu as ovelhas balindo durante o sacrifício por causa do misticismo. Em termos mais simples, quando o padre e seu grupo realizavam seu ritual e oravam a ser oculto, o princípio da proximidade também visava a corrupção no corpo de Lumian, acionando parcialmente o símbolo do espinho negro. Como resultado, Lumian pôde ouvir vagamente os gritos das ovelhas de longe. Ele sendo incapaz de responder ou sabendo como, com a corrupção agora selada pelo dono do padrão preto azulado, o ritual do padre finalmente contatou a entidade oculta. Após o ritual, a sensação de queimação no peito de Lumian desapareceu. Parece que nenhum poder estranho e invisível invadiu o quarto de Aurora na noite passada. A anomalia em meu corpo foi parcialmente ativada pelo ritual do padre. Lumian entendeu aproximadamente como os acontecimentos haviam se desenrolado. Naquele momento, Ryan avisou seus companheiros. Parece que a nossa investigação do subsolo da catedral alarmou o padre e o seu povo. Eles encontraram uma maneira de consertar o altar e orar antecipadamente por forças. De agora em diante, precisamos estar extremamente vigilantes. Não presuma que as coisas só ficarão perigosas com a aproximação da quaresma. Se eu não estivesse preocupado em reiniciar o ciclo, já teria lidado com eles. Valentine cuspiu com ódio. Então, ele acrescentou sombriamente,
Você pode parar de chamar aquele servo do Deus do mal de padre. Ele não é digno. Porque ele era padre se não era digno. Lumian não ousou expressar seus pensamentos. Ele não tinha medo de expressar seus pensamentos, mas querendo manter sua imagem aos olhos de Valentine, ele ficou em silêncio. Afinal, ele talvez precise persuadir esse fanático a fazer algo mais tarde, como usar seu suicídio para verificar a essência do ciclo. Rian assentiu. Vamos visitar Madame Polis o mais rápido possível para reabastecer nossos suprimentos. Devemos ficar dentro de casa o máximo que pudermos no futuro. Lumian não disse mais nada, saindo da casa de Pierre pela porta dos fundos e indo em direção ao castelo na colina. Passando pelo vibrante jardim, o trio se aproximou da porta parcialmente aberta e informou ao criado de casaca vermelha e calça branca: precisamos ver Madame Polis. Espere um momento. O manobrista olhou para Rian e Valentine antes de se virar rapidamente e desaparecer pela porta. Logo depois, surgiu a parteira de rosto pálido e vestido branco acinzentado. Comparado com a última vez, seu rosto estava ainda mais pálido e seus olhos estavam tão vazios que faziam o coração gelar. Se Lumian não tivesse informado Rian e Valentine de antemão que a parteira não estava morta, eles teriam ficado chocados. Eles tinham visto muitas pessoas mortas se transformarem em zumbis. O sumo sacerdote solar especializou-se em tais assuntos. Valentine havia purificado dezenas de casos semelhantes, mas estava além de sua compreensão como uma pessoa cortada em pedaços poderia voltar à sua aparência original e parecer mais viva do que morta. A parteira falou em tom monótono. Madame não quer ver você. Por favor, saia. Temos assuntos urgentes, insistiu Lumian. Madame Polis não está preocupada que a pessoa subterrânea atrapalhe seus planos? A parteira manteve o tom. Madame diz que isso não afetará. Ao ouvir isso, um arrepio percorreu a espinha de Lumian. Isso significava que teriam dificuldade em conseguir a ajuda de Madame Polis novamente. Lumian sorriu sem demonstrar frustração ou decepção. Olhando para a parteira, ele disse: mas podemos explorar o túmulo. Ele deu a entender que durante a exploração, qualquer um dos lados poderia encontrar problemas, fazendo com que o ciclo fosse reiniciado prematuramente. Imperturbável, a parteira permaneceu rígida e vazia. Você pode tentar, mas só ficará desapontado. O que ela quer dizer? Lumian não conseguiu entender a mensagem de Madame Polis. Ela quis dizer que eles poderiam explorar tudo o que quisessem e que ela ofereceria ajuda em momentos cruciais, mas eles não encontrariam nenhuma pista valiosa. Quanto mais Lumian ponderava, mais duvidava que esse fosse o significado pretendido. Caso contrário, ela não teria recusado o pedido de encontro através da parteira. Antes que Lumian pudesse considerar outras possibilidades, Rian perguntou pensativamente: Madame Polis está tentando nos dizer que a pessoa na tumba pode facilmente nos controlar e impedir nossa investigação sem acionar o loop? Sim. A parteira assentiu lentamente, virou-se e retirou-se para o interior do castelo. Lumian, Valentine e Rian trocaram olhares e saíram, sentindo-se desamparados. A próxima parada foi na Altaverne, onde puderam comprar muitas provisões e barris de vinho barato. Comparado à água potável que se estragava facilmente, o vinho era mais estável. Contanto que seu teor alcoólico não fosse muito alto, poderia substituir a água. Entrando na Altaverne, Lumian examinou a sala, mas não avistou a mulher misteriosa. Decepcionado, ele se concentrou no balcão do bar, dizendo ao dono da taverna, Maurice Bennet, o que eles precisavam. Depois que Rian e Valentine retiraram os barris de vinho, Lumian baixou a voz e perguntou: onde está a outra senhora? Maurice Bennet balançou a cabeça. Não sei. Talvez ela esteja no quarto dela, em algum outro lugar da vila, ou mesmo em Liege. Ela alugou o quarto até o dia 9. Ela é livre para fazer o que quiser. O 9? A 12ª noite. Lumian assentiu pensativamente. 9 de abril foi a chamada 12ª noite que ele e Aurore deduziram. Isto também confirmou que 29 de março foi de fato o primeiro dia do loop. Se Rian e os outros dois estrangeiros não tivessem entrado em Cordoue no primeiro dia de um determinado ciclo, o circuito seria reiniciado imediatamente e começaria em 29 de março, sempre que estranhos invadissem a área. Droga! Lumian deu um tapa na testa e disse ao dono da taverna, Maurice Bennet, meu estômago está doendo. Eu preciso do banheiro. Diga-lhes para esperarem por mim. A expressão de Maurice Bennet parecia dizer,
O que você está fazendo agora? Não mexa comigo. A desvantagem de ter uma má reputação surge mais uma vez. Lumian riu. Não se preocupe, estou apenas usando o banheiro. Enquanto falava, ele acenou e correu em direção à escada. Ele queria usar o banheiro, mas estava indo para o andar de cima. Maurice Bennet olhou para sua figura em retirada e murmurou: a primavera chegou e os hormônios deste canalha estão em alta. Sua voz mal chegou aos ouvidos de Lumian. Ao chegar ao segundo andar, Lumian se aproximou do banheiro e se posicionou em frente ao banheiro da misteriosa senhora. Toque toque toque. Ele bateu na porta. Nenhuma resposta. Percebendo a ausência da placa e não perturbe, na maçaneta, Lumian bateu mais 2 vezes, cada vez mais alto do que antes. Infelizmente, a misteriosa senhora nunca apareceu. Lumian ponderou por um momento antes de produzir um fio fino e balançá-lo no buraco da fechadura. A porta se abriu, revelando uma sala vazia. O cobertor da cama estava cuidadosamente dobrado, como se ninguém tivesse ocupado aquele espaço recentemente. Lumian exalou, baixinho, e fechou a porta sem se aventurar a entrar. À tarde, os irmãos se reuniram no quarto de Aurora sob pretexto de instruir Lumian na arte de Hermes para aumentar rapidamente sua força. Lumian manteve a voz baixa enquanto contava sua excursão às ruínas dos sonhos na noite anterior. Por fim, ele perguntou: alguma coisa a acrescentar? Sobre caçar o monstro flamejante, embora ele estivesse armado com mercúrio caído e invisibilidade, sua confiança em caçar a fera flamejante permaneceu baixa. Foi uma sequência do caminho do caçador que passou por uma transformação qualitativa. Aurora riu. Você cobriu todas as bases. A única coisa que posso acrescentar é... Ela ergueu as mãos, cerrou os punhos e apertou-os suavemente. Quebrar a perna. Lumian se sentiu derrotado pela brincadeira de sua irmã. No entanto, a tensão em seu peito diminuiu. Aurora então disse: o que resta são algumas palavras clichês. Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Ela suspirou. É uma pena que a misteriosa senhora não esteja aqui. Caso contrário, eu poderia ter criado alguns talismãs simples e complementares, junto com o broche da integridade, e tê-los trazido para o seu sonho. Isso é verdade. Embora Lumian tenha se sentido desapontado, ele não desanimou. Ele não tinha a intenção de desistir. Às 21h50, Lumian saiu do quarto de Aurora e seguiu pelo corredor em direção ao banheiro. Ele pretendia aliviar-se antes de começar sua vigília noturna. Banhado pelo brilho carmesim da lua, o banheiro estava envolto em escuridão. Apenas o banheiro era ligeiramente visível. Lumian se abaixou e desatou o cinto. Atrás dele, a sombra na parede se contorceu abruptamente e se transformou em uma silhueta brandindo um machado bem acima de sua cabeça. Capítulo 94. Ataque. Os olhos de Lumian se estreitaram, seu corpo ficou tenso ao sentir os poros de sua pele abertos. Uma esmagadora premonição de perigo tomou conta dele. Nas ruínas dos sonhos, ele não teve falta de experiências semelhantes. Instantaneamente, ele parou e caiu para o lado, como um saco de carne desossado. Um vento assobiando encheu seus ouvidos enquanto um machado afiado roçava seu corpo, cortando o ar. Lumian caiu no chão com um baque, tentando ficar de pé. Mas braços misteriosos, brancos e escuros como breu, se estendiam das sombras ao redor, agarrando suas roupas e enrolando-se em torno de seu corpo. A sensação de frio e rigidez penetrou na carne de Lumian. Torcendo-se descontroladamente, tentando escapar das restrições com sua agilidade poderosa, ele gritou: socorro! 2 palmas maliciosas e acidentadas sufocaram sua boca, abafando sua voz abruptamente, deixando apenas um gemido. Simultaneamente, Lumian vislumbrou uma sombra humanoide alongada na parede, erguendo o machado para ele. Clang! Uma espada larga de luz pura bloqueou o golpe do machado. Rian foi o primeiro a correr, sem se preocupar com sua armadura do amanhecer, e simplesmente convocou uma espada do amanhecer. O machado sombrio assumiu uma aparência pesada, afiada e escura no momento em que se separou da parede. O segunda pessoa a chegar à porta do banheiro foi Leah, que estava no escritório oposto. Os sinos prateados no véu e nas botas tilintavam suavemente. Leah ergueu a palma da mão direita e apontou o revólver prateado para os braços estranhos que agarravam Lumian. Eles se apertaram, como se tentassem arrastar Lumian para as sombras. Vasos sanguíneos azuis saltavam do pescoço, da testa e das mãos de Lumian, esforçando-se com todas as suas forças. No entanto,
Ele não conseguiu afastar os braços brancos e pretos. Seu corpo se dissolveu nas sombras, pedaço por pedaço. Bang! Leia disparou, e uma bala dourada envolta em chamas ardentes atingiu um braço escuro como breu que parecia pingar tinta. O braço se acendeu, liberando rapidamente o pescoço de Lumiã e recuando para o canto sombrio. Aurora chegou ao banheiro e encontrou tal cena. Vendo um terço do corpo de seu irmão afinado e escurecido em uma sombra, sua expressão ficando cada vez mais rígida, Aurora não perdeu tempo. Ela puxou materiais pretos como ferro de seu bolso escondido e borrifou o pó em Lumiã, seus olhos azuis claros escurecendo. Lumiã sentiu uma mão invisível agarrá-lo e puxá-lo em direção a Aurora. Ele se lembrou de sua irmã ter usado um feitiço semelhante antes, mas isso o afastou o traço. Desta vez, ela o puxou para mais perto. A força da mão colossal se igualou à dos braços sinistros, impedindo o deslizamento de Lumiã nas sombras. Clang! 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 Rian empurrou a figura com o machado afiado de volta para a parede. No segundo seguinte, Valentine apareceu atrás de Leia e Aurora. Testemunhando o estado de Lumiã, ele abriu bem os braços. Chamas douradas ilusórias se materializaram em torno de Lumiã, incinerando incontáveis braços perversos. Os braços pretos ou brancos pálidos derreteram como velas ou evaporaram em nuvens negras e fumaça. Em segundos, 4/5 dos braços estranhos que seguravam Lumiã desapareceram. Os braços restantes lutaram para resistir à mão invisível e aos esforços de Lumiã, libertando um após o outro. Sentindo o aperto nele, afrouxar, Lumiã foi puxado pela mão invisível, meio voando e meio atacando em direção a Aurora. Quando os braços pretos e brancos pálidos se retraíram, a figura empunhando o machado congelou na parede, fundindo-se com as sombras ao redor, sem deixar rastros. Lumiã levantou-se e examinou a área, zombando. É isso? Você não está nos desprezando ao enviar apenas uma pessoa. Aurora olhou para ele. Não fale. Como ele poderia pronunciar palavras tão de mau agouro em um momento como este? Enquanto a voz de Aurora ecoava no corredor, uma videira preta e pontiaguda, anormalmente espessa como se viesse do abismo, desceu do teto do escritório. No topo floresceu uma enorme flor vermelho-sangue com um odor desagradável. A flor se expandiu, como se esticasse a boca ao limite. De repente, engoliu a cabeça de Leia e se contorceu freneticamente. Enquanto mastigava, o objeto em sua boca se transformou em um fino pedaço de papel e foi rasgado. Imediatamente depois, a espada radiante de luz voou do banheiro, empalando a enorme flor maligna na parede. Fluxos de sangue vermelho brilhante escorriam da espada, evaporando em névoa. Simultaneamente, gavinhas de vinhas negras caíam em cascata do teto da residência Lumiã, envolvendo as paredes e selando as janelas com enormes flores vermelhas. Aurora rapidamente produziu um pó perolado e jogou-o no ar, misturando com forças naturais convocadas. Uma brisa quente e invisível soprou, fazendo com que as vinhas negras murchassem e perdessem o vigor, incapazes de suportar as flores vermelhas vivas suspensas no ar. As vinhas murchas pendiam sem vida, no segundo andar. Não é um resultado ruim. Aurora pensou consigo mesma. Ela obteve o feitiço de um membro da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Curly. Pretendido como um feitiço de jardinagem para capinar, Aurora o adquiriu por uma pechincha, pensando que algum dia seria útil. Normalmente, era usado para limpar ervas daninhas das paredes dos edifícios, mas hoje provou ser inestimável. No entanto, as videiras negras abissais eram anormalmente resilientes. Eles simplesmente murcharam e não morreram instantaneamente. Isso deu tempo para Valentim, que convocou o dourado e ilusório fogo de luz para incinerar as criaturas vis no corredor e nos quartos. Rian então inundou a área com o puro Sunrisglean, banindo todo o mal e destruindo todas as ilusões. Confrontado com esta situação em que estava impotente, Lumiã reprimiu seu desejo de realizar a dança enigmática. Ele observou sua irmã e os três forasteiros colaborarem para erradicar a anomalia que havia invadido o segundo andar. Logo, as vinhas pretas e as flores vermelhas se desintegraram em fumaça. Mas o véu de Leia e os sinos prateados em suas botas continuaram a tilintar, sinalizando que o perigo ainda estava à espreita. Lumiã rapidamente examinou a cena e cheirou. O ar não cheira bem. Um aroma fraco e doce permaneceu. Estou um pouco tonta e com vontade de dormir, Leia confessou seu desconforto. A fumaça das videiras e flores em chamas continha um anestésico. Que sinistro.
Aurora, possuindo amplo conhecimento de misticismo, agiu prontamente. Ela pegou um punhado de pó transparente e espalhou-o. Vento forte se materializou do nada, soprando em todos os cantos do segundo andar. Rian, Lumian, Valentine e Lea correram para quartos separados, abrindo as janelas que haviam sido seladas pelas vinhas negras. À medida que o vento inócuo diminuía, Aurora virou-se para Lumian e perguntou: "E agora?" Lumian fungou com cautela. "Não sinta mais o cheiro." "Eu também me sinto melhor." Lea entrou na conversa. Naquele momento, os sinos prateados no véu e nas botas cessaram o movimento. A crise foi evitada. Um ataque investigativo do padre e companhia. Aurora especulou. Lumian olhou para Valentine, que parecia preocupado. Pode ser Guillaume Bennet, que acabou de receber uma bênção, ou já poderoso pastor Pierre Berry. A expressão de Valentine suavizou-se com a escolha de palavras de Lumian. Rian examinou a área e declarou em voz profunda: "Seja qual for o caso, devemos aumentar nossa vigilância. A partir de agora vamos nos dividir em 2 grupos por turnos. Alternaremos entre descansar e ficar de guarda, dia ou noite. Um único guarda corria o risco de ser emboscado sem assistência oportuna." "Sem problemas." Aurora e Lumian trocaram olhares antes de acrescentar: "Estarei no mesmo grupo que meu irmão." Rian e os outros não se opuseram. Nos dias seguintes, os 2 grupos mantiveram um olhar atento em rodízios de 6 horas. Embora nada tenha acontecido, à medida que a quaresma se aproximava, todos sentiram o perigo iminente, antecipando ondas implacáveis de perigo. Durante este período, Lumian continuou explorando o sonho enquanto descansava. Ele não caçou imediatamente o monstro flamejante. Em vez disso, ele suprimiu sua impaciência e procurou compreender os padrões da criatura. Com sua invisibilidade, rastreamento de longo alcance, observação diária e muita paciência, Lumian finalmente reuniu as informações que desejava. O monstro flamejante montava armadilhas na clareira dos sonhos todas as manhãs, praticando técnicas que dominava por 45 a 90 minutos. Seguiria então uma rota fixa até uma área repleta de carne para reabastecer sua energia. Suas atividades vespertinas eram imprevisíveis, principalmente patrulhando seu território por diversos caminhos. A Lumian ainda não havia discernido seus critérios para a escolha das rotas. À noite, refazia a rota fixa e entrava novamente na zona de caça. Lumian permaneceu ignorante sobre suas atividades noturnas. Ele passou no máximo 6 horas nas ruínas dos sonhos e nunca se aventurou lá à noite. Na noite anterior à quaresma, Lumian acordou de repente na névoa cinzenta e nebulosa do quarto com paisagem onírica. Ele olhou para Fallen Mercury ao lado dele e sua mente entrou em foco. Esta foi a noite. Ele iria caçar o monstro flamejante. Capítulo 95. Uma emboscada a céu aberto. Lumian envolveu, meticulosamente, a mão esquerda em camadas de bandagens brancas. Ele reuniu seus suprimentos: mercúrio caído, seu machado de ferro preto, perfume de âmbar cinza, biscoitos, queijo, costeletas de carneiro ensanguentadas, corda para armadilhas e um saco de água fervida resfriada. Deslizando a espingarda por cima do ombro, ele deixou sua habitação semi-subterrânea. Através da névoa fina e cinzenta, ele se aventurou em um terreno árido, cheio de rachaduras. Ele entrou nas ruínas oníricas e caminhou em direção à clareira onde o monstro flamejante frequentemente se escondia. Ao ouvir um barulho distante, Lumian desviou-se para um caminho que previa que a criatura seguiria, chegando a uma armadilha natural que havia descoberto antes. Um poço profundo ficava ao lado da estrada, com paredes desabadas à frente e à esquerda. Pedras empilhadas margeavam o lado direito e, atrás dele, uma casa quase desmoronada assomava. Tal armadilha era difícil de detectar. Lumian só o encontrou depois de vasculhar a área várias vezes. Ele se agachou atrás do poço, jogando algumas estacas de madeira afiadas. Ele o cobriu com uma rede de corda que havia tecido antes e camuflou com terra. Com a armadilha simples preparada, ele colocou a isca, 2 costeletas de cordeiro encharcadas de sangue, metade em terra firme e metade suspensa acima da cova. Lumian recuou, avaliando o equilíbrio precário. Ele recuou para a casa quase desmoronada, empoleirando-se nos restos de uma parede externa. Ele ajustou sua posição para observar a armadilha sem ser visto pelos monstros que passavam. Em seguida, ele pegou o perfume âmbar cinza e borrifou na parede. Um perfume delicado e doce flutuava no ar,
carregado por rajadas esporádicas de vento que sopravam pelas ruínas. A fragrância grudou na parede em Lumiã. Sem hesitar, ele saltou para longe, voltando para o caminho onde o monstro flamejante apareceria, posicionando-se mais perto de seus campos de caça. Mais uma vez mudou de direção, cruzando o caminho e entrando nas ruínas de um prédio em frente. Chegando à parte traseira da estrutura em ruínas, ele parou, encostou-se na parede e esperou. Tal como acontece com sua estratégia contra o monstro espingarda, Lumiã nunca esperou que sua armadilha enganasse o monstro flamejante ou o ferisse gravemente. Essas iscas e alarmes visavam os sentidos aguçados, a observação e o comportamento da criatura. Só um caçador sabia explorar os pontos fortes de um caçador. É claro que tudo isso dependia de o alvo operar principalmente por instinto, com sua inteligência limitada ao combate. Encostado na parede, Lumiã agarrou o Fallen Mercury com a mão esquerda enfaixada, arrancando o pano preto que cobria sua superfície. Ele não sabia quanto tempo levaria para o monstro flamejante chegar, tudo o que ele podia fazer era ser paciente. Paciência era seu ponto forte, um resquício de seus dias de vagabundo. O tempo passou lentamente. Sem ser visto por Lumiã, um monstro carbonizado e tingido de chamas entrou no caminho. Depois de caminhar mais de 20 metros, seu nariz se contraiu. Detectou leve cheiro de sangue. O monstro não se virou imediatamente. Enquanto continuava, examinou, subrepticiamente a origem do cheiro. Ao passar pela parede desabada, as costeletas de cordeiro ensanguentadas chamaram sua atenção. Comida tentadora, mas o monstro flamejante resistiu aos seus instintos, não devorando a isca. Ele continuou, diminuindo o ritmo. Logo, uma fragrância incomum encheu suas narinas. Imediatamente deduziu que a carne era uma armadilha e um caçador estava emboscado nas proximidades. Este caçador parecia diferente daquele que o havia observado anteriormente enquanto estava invisível. Faltava-lhe conhecimentos suficientes sobre caçadores e não havia mascarado seu cheiro de antemão. Dando mais alguns passos, o monstro flamejante usou a fragrância e as pegadas sutis para localizar o inimigo escondido na parede externa do prédio atrás da armadilha. Fingindo ignorância, aumentou sua distância em mais 7 a 8 metros. De repente, ele girou, suas chamas escarlates condensando-se rapidamente em uma bola de fogo tingida de branco. Estrondo. Com um movimento da palma direita, a bola de fogo foi lançada em direção ao local da emboscada de Lumiã, desabando a parede externa e fazendo a casa estremecer. Ao ouvir a explosão à distância, Lumiã abandonou seu esconderijo e disparou para a clareira. Seus movimentos eram uma dança selvagem e distorcida. A explosão foi como um sinal luminoso, um forte lembrete para ele preparar rapidamente a segunda fase da armadilha. Lumiã e Aurori planejaram esse plano intrincado, atraindo suas presas para enviar seus próprios sinalizadores. No meio de sua dança hipnotizante, Lumiã detectou as formas nebulosas do monstro com orifício bucal, do monstro espingarda e do monstro sem pele. A essa altura, o monstro flamejante já havia se aproximado da parede desabada, em busca de qualquer vestígio de seu inimigo. Lumiã dançou por mais 10 a 20 segundos, seus movimentos ficando mais intensos. Ele sacou a adaga ritual de prata com a mão direita, fazendo uma pequena incisão no pulso esquerdo. Uma única gota de sangue emergiu, solidificando-se em uma pequena esfera. Lumiã deu um passo à frente, girou e pegou a gota de sangue, mirando-a no monstro com orifício na boca. Ele pronunciou a palavra no antigo Hermes, sua voz quase um sussurro. Naquele momento, o monstro flamejante descobriu as leves pegadas que Lumiã havia deixado para trás. Sentindo um cheiro sutil, começou a rastreá-lo. Gritando rapidamente seu comando de acompanhamento, Lumiã observou o monstro com orifício bucal engolir a gota de sangue da ponta da adaga de prata e entrar em seu corpo. Uma onda de loucura, sede de sangue, intenção cruel e fome voraz tomou conta dele. Lumiã lutou contra o desconforto, enfaixando apressadamente seu ferimento insignificante com uma faixa branca que trouxera. Em seguida, ele colocou um pedaço de queijo na boca, mastigando e engolindo para ter certeza de que o cheiro residual de âmbar cinza em seu corpo mascararia quaisquer outros odores misturados. Ao longo desse processo, Lumiã correu até a beira da estrada e parou em um local discreto. Ele cerrou a mandíbula e se virou, refazendo cuidadosamente seus passos ao longo do caminho anterior. Confiando nas habilidades de observação de um caçador e na flexibilidade exagerada de dançarino,
Lumière fez questão de deixar apenas pegadas fracas e nenhuma marca adicional. Não demorou muito para que ele chegasse ao centro da estrada e parasse. Mantendo sua invisibilidade, Lumière permaneceu à vista na estrada. Ele esperou, usando cogitação superficial e suspensão constante para suprimir qualquer pensamento de atacar o monstro flamejante, uma forma rudimentar de interromper sua premonição de perigo. Sua inspiração veio da grande autoconsciência de um caçador. Aurore certa vez escreveu sobre a tática de refazer os próprios passos para cair em uma emboscada no meio do caminho de um romance. Depois de 7 ou 8 segundos, a forma negra do monstro flamejante apareceu à vista de Lumière. Utilizando sua flexibilidade incrível, ele torceu o corpo para observar o alvo que se aproximava. O monstro flamejante seguiu as pegadas e o cheiro deixados por seu inimigo. Ininterruptamente, continuou sua perseguição. De volta à estrada principal, ele cheirou o ar, sem se surpreender ao detectar uma fragrância suave. Instintivamente abaixou a cabeça e encontrou pegadas imperceptíveis. Mas não encontrou nenhum vestígio de armadilhas nas proximidades. Sem hesitar, o monstro flamejante rastreou as pegadas até o outro lado da estrada. O rosto carbonizado e os globos oculares deslocados pareciam maiores e mais nítidos à vista de Lumière. Prendendo a respiração, Lumière não interrompeu sua cogitação novamente, esforçando-se para esvaziar sua mente. 5 metros, 3 metros, 1 metro. Ele atacou o alvo, erguendo o mercúrio caído na mão esquerda para um golpe rápido. Ele não esperou para diminuir ainda mais a distância, temendo que isso acionasse o senso de perigo da presa e provocasse manobras evasivas. O monstro flamejante de repente sentiu uma sensação avassaladora de perigo. Sem pensar, saltou para o lado. Simultaneamente, sua visão capturou a figura de Lumière, atacando com uma adaga preta em sua mão esquerda enfaixada. Eles estavam tão próximos que, apesar da reação do monstro flamejante, a evasão era impossível. Lumière colidiu com ele. Com um som dilacerante, a lâmina afiada de Falem-Mercury afundou no peito direito do monstro flamejante. O destino extraído do Noutliman se infiltrou no corpo do alvo como uma conta de mercúrio ilusória. Enquanto isso, um rio de incontáveis símbolos de mercúrio emergiu brevemente. Alguns dos destinos convergiram rapidamente para a lâmina negra. Lumière não se preocupou em selecionar o destino a ser trocado, deixando Falem-Mercury fazer o que desejasse. Estrondo. As chamas do monstro explodiram. A forte onda de choque arremessou Lumière e seu mercúrio caído para longe. Chamas vermelhas acenderam suas roupas e queimaram sua pele facial. Lumière suportou a dor lancinante, torcendo a cintura no ar para alterar sua trajetória. Assim que pousou, ele se levantou e fugiu. No entanto, incapaz de reentrar no estado de invisibilidade até que as chamas se extinguissem, ele permaneceu visível. Estrondo. Apesar de sua corrida serpentina, Lumière ainda foi derrubado pelo tremor da bola de fogo. Suas costas latejavam com uma dor entorpecente. Ele lutou para ficar de pé, saindo do caminho e entrando nas ruínas onde estava escondido. Antes, o monstro flamejante perseguiu Lumière, que não conseguiu ficar invisível mais uma vez.